Antes de eu começar a falar, eu queria convidar as minhas colegas Catherine Marie e Maria Conceição da Costa para se juntarem aqui na mesa. É, de fato, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, no último ato de um longo processo que começou em 2013, quando a Bila Sorge gentilmente me convidou a integrar a comissão organizadora de um evento programado para o ano seguinte, o Seminário Internacional Trabalho, Cuidado, Políticas Sociais, Brasil-França em Debate, que reuniria pesquisadoras brasileiras e francesas para discutir temas sobre trabalho e cuidado. Como vocês já ouviram, o seminário foi efetivamente realizado em 2014, num formato bastante inovador, com sessões em São Paulo e no Rio de Janeiro, e os trabalhos ali apresentados estão reunidos nos 2 livros que já mostrados. Mas as minhas colegas da comissão organizadora, incansáveis e sempre criativas, tiveram a excelente ideia de ampliar o debate por ocasião do lançamento. E aqui estamos nós de novo, convidando brasileiras e francesas para continuar e ampliar o debate sobre os temas do livro. Nada disso teria sido possível sem os apoios mencionados na mesa de abertura. E é preciso falar da Petrobras, que financiou grande parte do projeto, que não tinha sido citada, e do nosso programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, que também nos proporcionou vários apoios. Mas nada disso teria sido realizado sem a enorme motivação, entusiasmo e eficiência da Nádia, da Helena, da Maria Rosa, da Bila e da Margarete, com quem tive o enorme prazer de colaborar nos últimos 4 anos. Já éramos amigas, mas o prazer mas este processo certamente nos aproximou, e eu quero deixar aqui publicamente registrado minha admiração, minha amizade, minha obrigada por esse processo. O livro que será lançado mais tarde reúne textos de mais de 30 pesquisadores, brasileiras e francesas. E os temas tratados, ainda que com um forte núcleo sobre o cuidado, foram bastante amplos. Incluíram, por exemplo, mudanças no mercado de trabalho feminino, tanto no Brasil como na França, o acesso das jovens à educação, a divisão sexual das tarefas domésticas, as interfaces entre vida profissional e vida familiar, a evolução e os limites da integração das mulheres nas carreiras científicas, tecnológicas e artísticas, as articulações entre relações sociais de classe, raça, sexo e trabalho, o trabalho do cuidado e sua terceirização, a exposição feminina a postos de trabalho cada vez mais precários, a nova agenda de combate à violência e a questão dos direitos, da cidadania e das políticas públicas. O livro documenta, assim, de forma clara, os limites da incorporação das mulheres no mercado de trabalho, realizado na esfera pública, do ponto de vista das desigualdades econômicas e sociais entre os gêneros. Espero, portanto, que vocês encontrem na coletânea os temas que mais lhe interessam e que o livro tenha uma longa vida entre os pesquisadores de gênero. Esta sessão, que eu tenho o prazer de moderar, irá discutir um dos temas tratados, a questão de gênero na ciência, na tecnologia e nas profissões. Estou particularmente feliz em moderar esta sessão, que traz 2 excelentes trabalhos sobre as particularidades das carreiras científicas e profissionais, quando olhadas sob uma perspectiva de gênero, tão lindamente descritas com as metáforas de teto de vidro, labirintos de cristal, chão pegajoso e vários outros. Nós somos muito criativas.
tema que venho também tentando atacar com outras armas no programa que eu dirijo atualmente, o Gender Insight, que é um programa que tenta valorizar as políticas voltadas para melhorias das mulheres em ciência, inovação, tecnologia e engenharia. Temos o restante da manhã para ouvir as duas palestrantes e teremos espaço para debate. A nossa convidada francesa, Catherine Marie, é socióloga, diretora de pesquisa emérita no Centre Maurice Halbwachs da École des Hautes Études en Sciences Sociales do CNRS de Paris, estudando as desigualdades sexuadas na escola e no emprego e sua evolução segundo as gerações. Catherine tem uma extensa produção acadêmica sobre a dinâmica inacabada dos sucessos escolares das meninas e sobre o teto de vidro nas profissões de nível superior, especialmente engenheiras, pesquisadores e escalões superiores do setor público. Ela trabalha com esses modelos emblemáticos do sucesso feminino em profissões masculinas e trata de forma cuidadosa e refinada os diversos obstáculos que encontram ao longo da carreira. Hoje ela nos apresentará o trabalho intitulado Teto de Vidro, Variações entre Profissões, que discute o caso da França e as diferenças entre o setor público e privado. Nossa outra palestrante é a nossa querida colega da Unicamp, Maria Conceição da Costa, professora titular no Departamento de Política Científica e Tecnológica da Universidade Estadual de Campinas. Maria Conceição é também pesquisadora associada do PAGU, o Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp, e membro do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça, na então Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. Trabalha com estudos sociais da ciência e da tecnologia e sua extensa produção se vincula principalmente a temas como dinâmica do conhecimento científico, a análise sociológica das ciências da vida, os estudos de gênero, a cooperação internacional em ciência e tecnologia e a circulação do conhecimento. Sua apresentação esta manhã, Relações entre Gêneros nas Universidades, Acesso e Permanência, coloca perguntas sobre qual a melhor maneira de abordarmos a relação entre a baixa visibilidade das mulheres nas instituições de ensino superior, com toda a sua heterogeneidade e, às vezes, contraditória realidade, e discute elementos que resultam primordiais em uma análise de divisões sociais que se manifestam de maneira evidente no acesso e no ingresso dessas instituições. Acho, portanto, que a manhã de hoje vai ensejar um processo de discussão enormemente fecundo e interessante, e passo a palavra para Catherine Marie para começar a sua exposição. Bonjour à toutes et à tous. Et moi aussi, je remercie vivement les responsables d'organisation de ce séminaire et de ce livre, de ces deux livres. Je suis très heureuse et très honorée de venir ici, d'autant que j'ai une amitié de longue durée avec la plupart des membres de la commission d'organisation. Et donc, ça me fait toujours plaisir, un double titre, de venir ici, pour l'aspect scientifique, mais beaucoup pour l'aspect de l'amitié. Et aussi de la qualité de tout ce qu'on mange et qu'on voit à Saint-Paul.
Ah oui. D'accord, tu as raison. Tu as raison. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous présenter une communication sur la comparaison des mécanismes de fabrication des inégalités, ce qu'on appelle le plafond de verre, dans différents secteurs d'activité et dans différentes professions supérieures, du public et du privé. Alors, après un bref état de la question, c'est-à-dire qui sont les recherches, quelles sont les recherches sur ce thème, j'essaierai de dégager dans un premier point des traits communs des mécanismes entre le privé et le public, en attirant l'attention sur un argument qui est très souvent avancé pour expliquer les carrières moins rapides des femmes, qui est qu'elles sont toujours enceintes et qu'elles ont toujours des enfants, et que si elles ne le sont pas, elles vont le devenir, et que donc c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas faire de belles carrières. Donc c'est pour ça que je parle de la maudite conciliation, parce que cet argument, voilà. Et ensuite, je présenterai les différences, parce que même s'il y a beaucoup de similarités, il y a aussi des différences. Et puis voilà, et je conclurai rapidement. Alors, d'où vient cette expression, le plafond de verre? C'est une expression qui vient des États-Unis, glass ceiling, qui a été introduite dans les années 70 dans un journal économique, à propos des carrières de cadres supérieurs des grandes entreprises privées. Et ça a été repris dans les années 80, 90 et surtout 2000 avec les politiques européennes pour l'égalité. Et comme l'a dit tout à l'heure Alice, beaucoup de métaphores se sont développées pour exprimer alors le glass ceiling, c'était des obstacles invisibles, c'est pour ça qu'on disait le verre. Les femmes se heurtaient à des obstacles sans vraiment voir lesquels, comprendre pourquoi elles s'y heurtaient. Et depuis, donc, beaucoup de métaphores se sont développées, en même temps que les recherches s'étendaient à d'autres secteurs que les entreprises privées, par exemple les universités, le milieu académique, la fonction publique, les syndicats, Liliana, les professions artistiques, les femmes dans l'orchestre, les professions religieuses, on parle de plafond de vitrail. C'est Béatrice de Gasquet qui a fait une recherche passionnante, parce que je vais dire que les barrières sont tombées pour toutes les professions, sauf pour celles de curés et d'évêques et de papes. Donc la hiérarchie catholique reste encore fermée, même au premier niveau. C'est la seule profession. Sinon, voilà. Donc il y a des travaux très intéressants là-dessus. Alors, quelles sont maintenant les principales approches ? On peut distinguer deux grands courants, même si aujourd'hui ils se rejoignent. Un premier courant qui qui explique les inégalités essentiellement par la socialisation reçue dans la famille et à l'école. Alors cette socialisation, c'est-à-dire différencier pour les garçons et pour les filles. Donc pour les filles, on leur apprend dès leur plus jeune âge, c'est-à-dire presque même avant qu'elles soient nées, quand on regarde l'échographie, qu'elles vont être gentilles, mignonnes, attentives aux autres, minutieuses, patientes, et que surtout le rôle de mère et d'épouse est plus important, même si la vie professionnelle, tout le monde admet aujourd'hui que les femmes, pas tout le monde, mais c'est assez largement admis dans les familles et à l'école que les femmes doivent travailler, elles doivent quand même limiter leurs ambitions. Deuxièmement, ah oui, il faut que je fasse passer. La deuxième, elles doivent limiter leurs ambitions professionnelles. En revanche, les garçons, eux, ils apprennent à l'école, dans les cours de récréation, dans le sport, le goût du risque, de la compétition, de la réussite professionnelle. Donc, d'emblée, c'est vrai, pour eux, pour les garçons, fonder une famille, avoir beaucoup d'enfants, c'est être et travailler comme un fou, ça va ensemble, ça va très bien, parce qu'on est un bon père si on gagne beaucoup d'argent, même si on n'est jamais chez soi. Tandis que pour les mères, c'est contradictoire. Donc déjà, c'est une explication importante. La deuxième piste d'approche, voilà, c'est la fabrication, ça va voir du côté des entreprises et des organisations de travail, en montrant quand même que ce n'est pas uniquement la famille et l'école, mais c'est que les entreprises, les institutions, y compris publiques, on va le voir, l'université, etc., qui génèrent des inégalités par des mécanismes qui sont
pas toujours explicite, bien sûr, quand il y a des discriminations explicites, qu'on refuse les femmes d'emblée, oui, mais d'autres sont beaucoup plus sournois. On appelle ça des mécanismes cachés. Beate Kreis, une Allemande, de la domination masculine. John Hacker, qui est une sociologue américaine, parle de régime d'inégalité, en montrant que ça croise aussi avec la race et avec la classe sociale. Et alors donc, encore une fois, il s'agit de repérer tous ces mécanismes, les critères de sélection, les critères de promotion, le fameux Old Boy Network, les réseaux de cooptation, les représentations stéréotypées de qu'est-ce que c'est qu'un bon dirigeant. C'est toujours un homme, je peux vous le dire, comme un bon artiste qui créateur, c'est toujours un homme aussi. Les femmes, on le sait, ne créent pas, elles procréent. Donc voilà, donc c'est une approche qui... Je ne vais pas rester là-dessus, je n'ai pas le temps, je continue. Donc, depuis quelques années, quand même, les approches récentes intègrent d'une part ces deux perspectives, du côté de la famille et de l'école d'un côté et le cœur de l'organisation du travail de l'autre. Par ailleurs, les socialisations et configurations familiales ne sont pas toujours vues comme un obstacle ou une reproduction, mais permettent des émancipations, c'est-à-dire qu'on essaye de penser quelquefois des configurations familiales, par exemple des mères féministes qui vont pousser leurs filles à aller dans des secteurs où elles n'allaient pas. Donc la famille n'est pas toujours le lieu de l'esclavage des femmes, ça peut être parfois un lieu d'émancipation, notamment à travers ces lignées féminines. Et moi j'ai un peu travaillé là-dessus, sur les filles qui dérogent, qui ne vont pas là où on leur a dit d'aller, et notamment qui vont vers ces domaines masculins. Et puis, Niki Lefebvre aussi propose le concept d'utopie du genre. C'est l'idée qu'on peut trouver aujourd'hui, évidemment très localisée, à des moments, des expériences sociales où il y a une certaine forme d'égalité, de renversement des inégalités. Alors, la deuxième tendance, c'est qu'on essaie de déplacer l'attention du problème des femmes, de leur handicap, de leurs difficultés, du côté de l'avantage des hommes. Les femmes, quoi qu'elles fassent, même si elles sont extraordinaires, de toute façon, même si elles n'ont pas d'enfants, même si elles font tout ce qu'il faut pour, a priori, elles sont excellentes à l'école, souvent elles arrivent quand même moins que des hommes, parce qu'ils ont un avantage majeur. On va voir notamment parce qu'ils ont des épouses dévouées à leur carrière, et que ça c'est beaucoup plus difficile pour des femmes, d'avoir un homme au foyer qui se dévoue totalement à leur carrière. Ça, il n'y en a pas beaucoup. Et la troisième évolution, c'est le développement des accroches, dont ce livre est vraiment un exemple, qui croise classe, race et genre. Et bon, vraiment, je l'ai lu un peu, j'ai trouvé qu'il y a des articles passionnants pour expliquer ça. Et la différence aussi, je pense, à la contribution d'Antonio Guimarães, sur le fait que l'intégration de la question de la race a été beaucoup plus tardive en France et beaucoup moins intégrée à l'approche de genre que je trouve au Brésil, alors peut-être, ou aux États-Unis, à cause sans doute de la question noire. Mais on a aussi des problèmes de racisme en France. On a beaucoup de mal à l'intégrer. Et puis, des lacunes persistantes, c'est aussi pour ça que j'ai tenté cet essai de comparaison, c'est qu'il y a peu de comparaison entre les professions. Dans la sociologie des professions et du genre, on travaille sur des domaines, on va travailler sur les artistes, les professions religieuses, les ingénieurs, voilà, les agricultrices, les ouvrières, bon. Mais on a beaucoup de mal à faire des comparaisons entre ces professions, de voir quelles sont les variations, etc. Et puis encore plus, les variations internationales entre les pays. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de le faire. Bon, par ailleurs, il y a peu d'analyses, mais de méthodologies qui permettent de suivre l'histoire, la dynamique des générations et le suivi des carrières d'une même personne. Les analyses qu'on appelle longitudinales, pour vraiment repérer les moments où les femmes sont exclues ou au contraire elles progressent. Et puis surtout, la plupart des analyses ne voient pas les sorties de la profession. C'est-à-dire quand on quitte une profession, par exemple une femme ingénieure, certes elle peut devenir enseignante dans un lycée parce que c'est trop dur d'être ingénieur, mais il y en a d'autres qui deviennent ministres, qui deviennent artistes, et ça on ne les voit plus. Donc c'est pas étudié. Et ensuite, dernier aspect peu étudié, c'est les échecs des hommes. On a quand même dans la tête, quand on parle des carrières des femmes, qu'il y a un modèle de carrière masculin qui est, bon, on sait la progression dans la hiérarchie, etc., et que tous les hommes le suivent. On sait bien que non. Il y en a qui, tous, n'arrivent pas dans... Ah oui. Encore un. Donc, échec des hommes. Et c'est d'une manière générale, donc les masculinités au travail restent un domaine encore à développer, et les variations du modèle de carrière. Oui, je veux bien. Tu es gentille, Alice. Heureusement que j'ai du soutien.
Bon, j'en viens à l'essai de comparaison public-privé. Alors, l'idée qui est assez largement partagée, y compris, je dois dire, par moi, par les chercheuses qui ont commencé à travailler sur le privé et qui, depuis 2-3 ans, travaillent sur la fonction publique et le milieu académique, c'est que c'était quand même un milieu, le milieu du public, académique ou la fonction publique, qui était un milieu plus en avance du point de vue de l'égalité des femmes que le privé. Disons qu'il y avait, à cause de cette idée de mérite ou de concours, il y avait une plus grande égalité de traitement pour des femmes et des minorités. Eh bien, c'est faux. Enfin, en tout cas, c'est loin d'être totalement vérifié. C'est nuancé, disons. C'est ça que je voudrais essayer de montrer à partir donc des recherches récentes que j'ai menées en équipe avec notamment Sophie Pochic, Laure Bérény, Alban Jacquemart, enfin plusieurs personnes que je cite. Vous avez mon texte, je pense, qui peut être distribué sans problème. Et donc ces enquêtes utilisent plusieurs méthodes, des enquêtes statistiques, des entretiens, mais aussi ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas au Brésil, mais si, je pense que oui, Liliana, tu le fais, des observations qualitatives de réunions, de ce qui se passe sur le lieu de travail. Alors l'exercice est difficile parce que il y a une forte hétérogénéité interne à chacun des deux secteurs. Alors par exemple, dans le public, on a 3 fonctions publiques en France. On a la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière, tout le monde de l'hôpital, et puis la fonction publique territoriale, les collectivités locales. Ce n'est pas les mêmes carrières, ce n'est pas les mêmes concours, ce n'est pas les mêmes rémunérations, c'est pas, voilà. Et dans le privé, vous connaissez déjà, il y a les grandes entreprises, mais il y a le privé non marchand, les associations à but non lucratif, puis il y a les indépendants, les professions libérales, bref. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a peu d'études qui comparent, c'est que les enquêtes, même menées par les instituts nationaux, portent que sur les salariés, pas sur les indépendants, ou que sur le privé, pas sur le public. Et les chercheurs aussi sont très cloisonnés. Je vous l'ai dit par profession, mais aussi, j'ai découvert qu'il y avait des revues spécialisées pour l'étude de l'État et de la fonction publique. Bon, alors, les traits communs. Alors, on a pu repérer c'est Sophie Pochic qui a participé à une grosse recherche menée en 2002 par la CFDT auprès de 6500 cadres, donc un échantillon représentatif de cadres à la fois du secteur privé, des entreprises publiques et privées, publiques aussi, et des associations. Donc c'est une des rares enquêtes qui a un champ assez large. Et il en ressort de cette enquête des traits communs, beaucoup de similarités dans les mécanismes qui expliquent les inégalités de carrière. Alors le trait commun, la régression logistique qui a été faite sur, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs, le diplôme, l'âge, l'ancienneté, le prestige de l'institution, etc. Quand on regarde qui accède aux responsabilités managériales après 35 ans, on s'aperçoit, ça ne vous étonnera pas, que c'est plus souvent des hommes, 20% contre 13% de femmes, que ceux qui ont en France fait une grande école, c'est des institutions très prestigieuses, ont beaucoup plus de chances que ceux qui ont fait l'université. Et ensuite que le temps partiel, qui est pris quasi exclusivement par des femmes, est très pénalisant aussi. Les femmes qui sont à temps partiel sont 2 fois moins nombreuses que celles qui sont à temps plein, 7% contre 14%, à avoir accédé après 35 ans à des responsabilités managériales. Alors un autre trait commun, ce sont les barrières à l'entrée et le fait qu'il y ait des formations d'excellence. Voilà. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui en France, a priori, tous les cursus de formation, même les plus difficiles, les plus prestigieux, sont ouverts aux filles. Depuis le milieu des années 70, tout s'est ouvert aux filles, sauf, je vous l'ai dit, certaines professions pour être prêtre, mais bon. Et un résultat scolaire équivalent, voire meilleur, parce que les filles réussissent mieux à l'école, elles continuent à moins aller vers les formations les plus prestigieuses et les filières les plus difficiles, et à plutôt choisir l'université ou des concours moins difficiles. Donc ce phénomène quand même de moindre confiance en elles des filles, ou de dire je ne suis pas fait pour cette compétition, persiste. Régulièrement, les enquêtes le montrent, persiste. Quelquefois, elles disent pour faire un métier qui m'intéresse plus. Par exemple, les filles très bonnes en sciences vont choisir la médecine plutôt que d'être polytechniciennes, alors qu'elles pourraient de faire des études d'ingénieur. Alors, je reviens sur ce fameux explication par le conflit famille-travail.
Donc, il y a un résultat quand même. Alors, dans cette histoire de body de conciliation, il y a un résultat très intéressant, c'est statistique, que j'avais montré à propos des ingénieurs avec Charles Gadea, et qu'on voit aussi ici sur les cadres privés et publics. C'est que la vie, quand on neutralise les effets, donc, encore une fois, du diplôme, de l'âge, de l'ancienneté, la vie en couple et la présence d'enfants n'a aucun effet sur les carrières des femmes, ce qui paraît très étonnant. Bon, mais c'est aussi parce qu'on a neutralisé, c'est toute chose, le fameux toute chose égale. Tandis que la famille a un effet positif sur les carrières des hommes. C'est-à-dire que les hommes qui sont mariés, et surtout quand ils ont beaucoup d'enfants, à âge contrôlé, par exemple à 40 ans, font des bien meilleures carrières que les hommes célibataires, sans enfants, qui font des carrières de femmes. Ça, c'est un résultat quand même assez étonnant. Donc, ce n'est pas du côté des femmes qu'il faut aller voir, mais du côté de l'avantage de ces hommes qui, ayant 5 enfants, ont une épouse formidable, très diplômée, qui s'occupe de leur carrière et qui, bien entendu, gère les relations avec les collègues, les bons dîners et le reste, et bien sûr, l'éducation des enfants qui vont devenir de futurs dirigeants. Et ça, c'est quand même un résultat important statistique qui montre... Bon, et puis par ailleurs, ces enquêtes montrent toutes que quelle que soit la situation familiale, qu'elles n'aient pas d'enfants, qu'elles en aient 5, elles font des moins bonnes carrières que les hommes. Ça ne suffit pas de faire tout ce qu'il faut, de ne pas avoir d'enfants et tout ça. Et ces résultats un peu étonnants ont été aussi trouvés dans l'enseignement supérieur aux États-Unis et en Allemagne, qui est pourtant un pays qui n'est pas réputé pour être très woman-friendly. Dans l'enseignement supérieur, on trouve le même résultat. L'accès aux positions de professeurs, c'était 2 collègues allemands, Boschot et Joas, qui avaient trouvé ça dans les années 80, n'est pas lié pour les femmes à leur situation familiale, une fois qu'on contrôle, encore une fois, leur diplôme, le degré de prestige de l'institution où elles sont, etc. Alors, bien entendu, c'est plus compliqué que ça, parce que quand on contrôle tout ça, on ne voit pas tous les effets de sursélection de ces femmes qui sont considérées là. Or, l'élimination des femmes, c'est un processus, comme je vous l'ai dit, qui démarre déjà après le lycée, le bac, le lauréat, ou je ne sais pas comment on dit, hein, le lauréat, on dit chez vous, le maturita. Oui, non, le bac, c'est secondaire. Voilà, à la fin du secondaire, d'emblée, un certain nombre de filles vont même pas postuler pour ces carrières de chercheuses ou des chercheurs de prestige. Elles vont aller plutôt vers l'enseignement primaire ou l'enseignement secondaire, etc. Donc celles qui vont vers le plus haut sont souvent déjà sursélectionnées. Et par ailleurs, ce que j'ai repéré, alors là c'est vraiment intéressant d'avoir des méthodologies croisant enquête par statistique et entretien, c'est que quand on fait des entretiens, en revanche, le conflit travail-famille est très fort. Et moi qui n'en pouvais plus d'entendre parler des femmes qui sont toujours enceintes et tout ça, j'ai bien été obligée d'entendre que pour les femmes, ça reste très très compliqué, même quand elles sont très ambitieuses, même quand elles ont de l'argent, gagnent bien leur vie. Les récits que j'ai pu recueillir, notamment les plus douloureux, c'était chez les chercheuses, parce que les chercheuses en France, je crois que c'est pareil chez vous, sont mal payées. Donc elles ne peuvent pas déléguer la garde des enfants à d'autres personnes, à d'autres femmes moins diplômées ou étrangères. Elles sont obligées de s'en occuper elles-mêmes, et parfois leur mari les aide, mais dans ce milieu-là, pas tellement non plus égalitaire, hein. Donc elles sont... C'est une souffrance pour elles parce qu'elles adorent leur métier, elles s'y investissent complètement et c'est très difficile avec un enfant. Et j'ai des récits incroyables de bébés qu'elles amènent dans le laboratoire et qui, à moins, abusent des tubes dans le laboratoire, enfin des trucs incroyables. Donc c'est vraiment compliqué pour les femmes, beaucoup plus, et c'est une souffrance. Et en plus, elles retardent leur maternité pour pouvoir entrer dans la profession et progresser, et après elles ont peur de l'horloge biologique et de ne pas avoir d'enfant parce qu'elles commencent à avoir une pensée à l'enfant à 40 ans. Et cette souffrance a été aussi repérée chez des cadres ou ingénieurs ou dans les cadres de la haute fonction publique qui là ont des salaires beaucoup plus importants que les chercheuses, qui peuvent déléguer, mais ça ne suffit pas de déléguer. Je vois au Brésil, vous avez des possibilités de délégation plus fortes que chez nous, mais malgré tout, c'est quand même... Il faut gérer tout ça. Donc, quand c'est vous qui embauchez les personnes, quand il y a un problème, etc. Donc, c'est aussi une souffrance pour les femmes qui ont des revenus élevés.
Alors, deuxième constat aussi, le conjoint est très important, parce qu'on parle toujours des enfants, mais on constate dans les entretiens que l'attitude du conjoint, s'il est hostile par exemple, est très très néfaste aux carrières des femmes, presque plus important que les enfants. Les enfants, vous pouvez les amener avec vous au laboratoire, même s'ils mangent ce qu'il ne faut pas, mais le conjoint, vous faites quoi, hein? C'est plus compliqué. Et donc j'ai entendu des récits de conjoints jaloux de la réussite des femmes qui les empêchaient de partir, de réussir. Et en revanche, bien sûr, aussi des conjoints qu'on appelle pygmalions, c'est-à-dire qui soutiennent les carrières des femmes, qui fabriquent les carrières des femmes. Et notamment quand ils sont très puissants, il y a des récits de femmes, notamment à l'université, qui ont des conjoints très puissants, qui les ont beaucoup aidés. Donc les conjoints ne sont pas toujours délétères, hein, néfastes. Bon. Et alors, on voit aussi, il y a un exemple passionnant sur les conjoints, c'est dans une étude de Geneviève Pruvot, qui a travaillé sur la police, les commissaires de police, enfin sur la police en général, la féminisation de la police. C'est magnifique son travail, il faut absolument le lire. Elle a 2 livres là-dessus. Et les commissaires de police, c'est le seul exemple que j'ai trouvé où il n'y a pas de plafond de verre. Le seul. Alors, elle montre pourquoi. C'est que ce sont des professions où les femmes sont sous le regard de l'État et elles sont exemplaires parce que la police a très mauvaise presse en France. Donc on voulait que les femmes améliorent l'image de la police, donc qu'elles aient des belles carrières, donc qu'elles étaient sous l'œil des médias et de l'État. Donc ils ont été très attentifs aux carrières des commissaires et en plus, elles n'ont pas de mari et d'enfants, ou elles ont choisi un homme brigadier bien en dessous d'elles qui les suit partout. Donc, c'est la stratégie qu'on appelle l'hypogamie, choisir un conjoint nettement en dessous de vous. Voilà. Donc c'est quand même pas tellement le cas de la plupart des femmes qui préfèrent des hommes au-dessus d'elles, plus grands, plus beaux, plus forts, plus puissants, etc. Donc voilà. Si vous voulez faire plus riche, donc pour faire carrière, c'est pas celui-là qu'il faut choisir. Alors, très commun maintenant, les parois de verre et la segmentation des marchés. Alors ça, bien sûr, c'est essentiel. C'est que on appelle les parois de verre la ségrégation horizontale. C'est que les femmes, et j'ai vu pour le Brésil, j'ai lu Alice, c'est pareil en France et au Brésil, elles vont dans les métiers, les filières, que ce soit le privé ou le public, qui sont les moins valorisés, les moins visibles, les moins rémunérés, etc. Alors, l'éducation, la culture, les études et la recherche, les ressources humaines, la communication, bref, tout ça, pas bon du tout. Il faut aller vers les finances, l'armée, l'intérieur, etc. Et là, comme par hasard, il y a essentiellement des hommes. Et ça nous a vraiment frappé dans l'enquête sur la fonction publique, c'est que, a priori, les salaires sont les mêmes quand on est à un échelon, mais il y a des primes, il y a un système de primes qui sont parfois au noir, que les gens ne connaissent pas, et qui doublent, voire triplent le salaire. Et dans les finances, ces primes sont 2 fois ou 3 fois supérieures à celles qu'il y a dans le ministère du Travail et surtout de la cohésion sociale. Alors celui-là, s'occuper des vieux, des malades, ça, alors là, ça paye pas du tout. Voilà. Alors, et quant à la culture, on nous a dit c'est même pas la peine d'aller voir, tellement c'est affreux. Bon. Donc, il y a le 3e élément, les stéréotypes aussi, j'en ai parlé. D'une manière générale, partout, que ce soit le public ou le privé, même dans les milieux féminisés, on trouve que pour les hommes sont mieux pour occuper les postes de direction parce qu'ils savent résister au stress, ils savent gérer les conflits, ils ont par exemple les épaules, ça j'ai vu ça pour les diplomates, il faut avoir les épaules, il faut avoir la voix, moi j'ai pas la voix qu'il faut, il faut une voix grave qui porte. Par exemple, pour être avocat, syndicaliste, il faut avoir la voix qu'il faut. Et en revanche, donc, les femmes, on pense que non seulement elles n'ont pas les épaules, la voix, etc., mais qu'elles n'ont pas le charisme, elles n'ont pas, puis surtout, elles ne sont pas disponibles toujours. Hein, vous savez bien, elles sont toujours des enfants. Donc, ces préjugés sont partout, aussi bien dans le public, c'est ça qui nous a frappés. Ils sont aussi violents et présents dans le secteur public que dans le secteur privé, y compris là où on enquêtait, qui gèrent les carrières de l'ensemble de la fonction publique, quand même. Hein. Alors, les normes de carrière, à cause de ces préjugés, etc., sont complètement au masculin neutre, c'est-à-dire elles favorisent les hommes, même si elles prétendent être égalitaires. Donc, normes de disponibilité extensive.
là, dans la fonction publique, on a enquêté, vous devez travailler jusqu'à 8 heures du soir, voire 10 heures du soir quand vous êtes au Trésor, dans la fonction. Là, on a fait une enquête sur le Trésor au moment de la crise grecque. C'était jusqu'à minuit même. Et on ne peut même pas boire un café, on ne peut même pas manger, il y a 0 cafétéria, c'est horrible. Bon. Donc, les gens travaillent là, au bureau, jusqu'à minuit. Donc, ce n'est pas tous pareil, mais au moins 8 heures du soir. Et dans l'enseignement supérieur et la recherche, ces normes sont moins rigides, mais elles sont aussi fortes. C'est-à-dire que vous devez être toujours devant vos emails, vous devez répondre le jour et la nuit, pendant vos vacances, pendant les week-ends, et quelque part, vous avez la vie privée, la vie familiale, la vie professionnelle qui sont très imbriquées. Ce n'est pas tellement toujours plus facile. Et vous êtes beaucoup plus mal payé. La mobilité géographique, alors ça aussi c'est une contrainte qui est particulièrement néfaste pour les femmes, surtout en couple, parce que elles sont quelquefois obligées de suivre leur conjoint et donc peuvent perdre leur poste, etc. Alors, les autres traits communs, la cooptation des carrières, comme il me reste 5 minutes, voilà, précoce et linéaire. Dans le public comme dans le privé, on préfère les gens qui vont très très vite. J'appelle ça les météores, qui ont passé toutes les étapes de carrière très tôt. Si vous n'avez pas fait ces étapes trop tôt, vous êtes un vieux et c'est fichu. Alors maintenant, les différences. Il y en a 3 grandes, je vais aller vite, parce qu'il y a beaucoup plus de proximité que de différences. C'est l'accès, contrairement à ce qu'on peut... Il y a plus de femmes de cadres dans le public, mais en revanche, l'accès au plus haut niveau est plus difficile dans le public que dans le privé. Et ça, c'est étonnant. C'est-à-dire, pour accéder au poste d'encadrement supérieur, en encadrant plus de 10 salariés, c'est plus difficile dans les entreprises publiques que dans le privé. L'autre différence, c'est que, positive en faveur du public, c'est que la promotion interne, par des concours internes, est beaucoup plus facile quand même dans les grandes entreprises publiques et dans la fonction publique. Vous avez un droit à la carrière quand vous êtes fonctionnaire. Et alors, ce droit à la carrière permet, par exemple, garantit une stabilité de l'emploi et permet une moindre discrimination à l'égard des seniors. La France est le pays où le taux d'emploi des seniors est le plus faible en Europe. Et tandis que dans le secteur public, vous arrivez à rester en emploi, même quand vous êtes après 55 ans, hein, parce qu'en France, on élimine les gens à partir de 55 ans dans le privé. Et là, on peut vous mettre sur ce qu'on appelle au placard, c'est-à-dire dans des postes pas intéressants, mais on ne vous vide pas. Et puis, dernière différence en faveur du public, ce sont les retraites, qui restent quand même beaucoup plus avantageuses. Quand vous avez une carrière évidemment continue, parce qu'on fait le calcul sur les 10 meilleures années, qui sont en général les dernières, alors que pour le privé, c'est fait sur l'ensemble de la carrière. Et ensuite, le pourcentage de votre salaire, c'est 75% dans la fonction publique, alors que c'est 50% dans le privé. Donc, il y a vraiment de grosses différences. Voilà. Donc, conclusion. Il y a des grandes similarités entre de construction des inégalités dans les deux secteurs. Il y a des différences quand même fortes et avantageuses pour les femmes. C'est sécurité d'emploi et promotion interne. Et puis, des évolutions positives. Ce sont les politiques d'égalité. J'ai demandé, je ne sais pas s'il y a les mêmes au Brésil, qui permettent... il y a des politiques de quotas. C'est-à-dire, pour accéder aux plus hautes positions, on est obligé d'avoir tant % de femmes, et dans le public comme dans le privé. Et les femmes très diplômées étaient très hostiles en disant « Ah, mais c'est par le mérite, je ne dois pas être prise dans un quota. » Et maintenant, ça change, la mentalité change. Et comme pour la parité, la loi sur la parité, maintenant les femmes ont accepté, trouvent ça très bien en politique, c'est mieux accepté aussi du côté des entreprises. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Je pense qu'on va avoir le... Pardon, não, comecei errado. Muito obrigada. Eu acho que nós vamos deixar o debate para fazer após as 2 apresentações. Assim, eu tenho o prazer de passar a palavra a Maria da Conceição. Quer que eu te ajude? Não? Tome. Que vai nos apresentar o seu trabalho. Então, enquanto ele... Tá ligado? Enquanto ele coloca o PowerPoint, chama-se Carlos Chagas. É o mais recente.
Não. Não, esse é o programa. Não, aqui. Ah, tá em cima. Esse mesmo. Tá? Obrigada. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que eu considerei assim uma honra da Helena, né, da Nádia, da Maria Rosa, da Bila e da Alice, enfim, né, as pioneiras, digamos assim, né, dessa discussão sobre gênero, né, no Brasil. Tem outras aqui sentadas também que trabalham com gênero e trabalho, a Liana, a Márcia, enfim, né. Mas essas são as minhas referências, digamos, desde que eu comecei a minha vida como pesquisadora, né. E considero também uma honra estar aqui participando dessas outras discussões. Por exemplo, essa discussão da Catherine, eu considerei assim, absolutamente relevante e muito interessante, né? Eu gostei muito do seu paper e é uma pena assim, que eu não tenha feito um trabalho sobre o Brasil assim, de forma mais ampla, que pudesse comparar, né, com o seu trabalho sobre a França, né, o trabalho sobre outras coisas, especialmente sobre mulheres na ciência, né? E é também super importante estar aqui, né, isso eu pensei agora de manhã, especialmente porque eu vou apresentar um dos programas, que é Gênero e Ciência, que a gente fez uma análise recente, e um programa que fazia parte da Secretaria de Política das Mulheres, né, e que daqui para frente não se sabe, enfim, é um retrocesso, né, sobre esses programas, sobre a importância que esses programas tiveram na elaboração de projetos, de tornar visível, enfim, a questão, né, das mulheres na ciência, nos seus diferentes lugares, né, não necessariamente só nas universidades, enfim, né, um programa que começou em 2005, um programa bastante amplo, que teve várias chamadas, eu vou falar um pouco depois. Então, é importante também a gente estar assinalando, enfim, o que foram, né, o que foi esse programa, essas ações, que eu estou chamando de ações, né, e que, neste momento, daqui para frente, aparentemente, né, espero que não, né, acho que todos nós esperamos que não, né, que esses programas continuem existindo, enfim, que essas ações, né, deem um passo à frente. Ou seja, a gente tem muita coisa para fazer ainda. Né? Ou seja, ainda há muita coisa para fazer. Bom, eu vou falar um pouco, na verdade, eu vou fazer mais perguntas, né? Qual a melhor maneira de abordar a relação entre a baixa visibilidade, né, das mulheres nas instituições de ensino superior, com toda a sua heterogênea e, às vezes, contraditória realidade. Né? No Brasil, há uma ideia, assim, um senso comum, né? Com algumas entrevistadas, eu já participei de diversas reuniões com mulheres assim no final da carreira, nos postos mais altos, em diferentes áreas do conhecimento, especialmente nas áreas mais duras ou até de biomédicas, e elas são unânimes em dizer que não existe problemas, digamos assim, na carreira. Né? Não existe diferença, não há competição, enfim, né? De que elas fizeram a carreira de maneira linear, né? Sem nenhum problema aparente, né? O que não é verdade, digamos assim, né? Os problemas de discriminação estão presentes em todas as carreiras e até nas carreiras universitárias. A gente conversava hoje de manhã, né? Para além dos títulos e dos nomes que ela já usou de teto de vidro, né, e alguns desses outros, há também um outro que a gente pode chamar de uma falsa meritocracia, né, onde muitas vezes, a gente conversava também hoje de manhã,
se eliminam as mulheres, né, da carreira, no momento em que elas ou vão subir nas suas carreiras, ou vão pleitear algum projeto importante, ou como coordenadoras de projeto, dizendo discretamente, não, esse ainda não é o momento, né, de você subir, tenta mais tarde, daqui a um ano, e como ela dizia, né, e a pessoa tenta 2 anos e acaba desestimulada, por quê? Porque, como ela disse também, eu achei muito interessante, porque tem sempre filhos. Porque está sempre grávida, tem que cuidar dos filhos, do marido. Não, isso é uma brincadeira, mas... Enfim, e os homens não. Né? Os homens têm essa, pelo menos é o que parece, e principalmente nessa nova geração, né? A geração dos 40 anos para baixo, né? Que é bastante competitiva. Né, porque eles foram criados num outro momento, digamos assim, das relações dentro das universidades, enfim, onde o conhecimento também, né, sem ser muito exagerada, é uma mercadoria. Tá certo? Né? Então, se preocupa muito menos com as instituições, que eu acho que da minha geração para trás, a gente tinha uma preocupação com a construção de grupos de pesquisa, com a construção da própria universidade, com a construção do espaço, né? Com a construção da divulgação do conhecimento, né? E essa nova geração não, tá certo? Eles acham que as instituições estão a serviço deles, é o lugar onde eles estão, né? E se apresentam de forma muito mais competitiva, né? E os homens muito mais, tá certo, do que as mulheres, né? Então é um momento, quer dizer, continua sendo, digamos assim, né, uma relação desigual, né? Uma relação desigual, ainda que num espaço, né, onde supostamente, né, a gente é medido pela meritocracia, né? E na verdade acaba gerando isso que a gente chamou de uma falsa meritocracia, né? Então, são muito mais perguntas, tá certo? Que elementos resultam primordiais numa análise de divisões, né, que manifestam de maneira evidente o acesso ao ingresso nessas instituições? Ou, além disso, uma política de cotas seria uma solução viável para que as mulheres pudessem participar? Mas quais os instrumentos de permanência? Né? Porque uma coisa é a entrada, né? E como é que você sustenta, enfim, né, para permanecer numa universidade. Hoje, né, você tem que gerar projetos, digamos assim, né, ir atrás de dinheiro, fazer um projeto atrás do outro, tal, enfim. Né, qual é? Você tem creche para cuidar dessas crianças, enfim, dessas mulheres que não param de procriar, né? Como é que você cuida disso? Né? Que a mulher tem que ir para o laboratório, enfim. Né? Então, a permanência é para os pesquisadores, é também para os alunos, quando a gente pensa na política de cotas, né? Quais são os instrumentos de permanência. Né? Não basta deixar entrar, digamos assim, né? Você deixa entrar, né? E incentiva, né? Alunos, ou alunos principalmente, com uma baixa condição, digamos assim, socioeconômica, né? Mas como é que eles se mantêm? Né, nessas instituições. Né? Bom, então, de alguma forma, esse tema, né, continua prioritário, né, porque, particularmente, os argumentos supõem que já existe uma quantidade razoável de mulheres na ciência e na pesquisa em geral. De certa forma, o número de mulheres tem crescido muito, especialmente no Brasil. Desde o começo dos anos 2000, há um aumento significativo de jovens que se aplicaram para bolsas de iniciação científica, que é o primeiro patamar da carreira científica, enquanto você ainda está na graduação. Né? A partir do 2º ano da graduação, 2º, 3º ano, entre o 2º e o 3º ano, considerando uma graduação de 4, 5 anos, né? Que essas pessoas possam se aplicar no primeiro momento, digamos assim, da carreira científica. E hoje é quase obrigatório, digamos. Né, nesse momento de competitividade, que não há lugar para todo mundo, né, há um número muito grande de formados, de mestrandos e doutores, principalmente, né, ter feito iniciação científica é quase mandatório. Né? Então, há um crescimento, né, mesmo assim, né, um crescimento do número de mulheres, né, de jovens aplicando para essas bolsas, mas ainda assim, conforme vai subindo na carreira, né, essas mulheres, essas moças, enfim, vão desaparecendo. Né? É sabido por todas nós, especialmente aquelas que estão sempre olhando para o CNPq e esses órgãos de fomento, né, que o número de mulheres, por exemplo, com bolsas de produtividade 1A, que é o nível mais alto, né,
as moças aí da secretaria que me corrijam, mas até os 2 anos atrás não tinha nenhuma. A maior parte das bolsas 1A, né, estão preenchidas pelos homens, ou seja, a maior parte das mulheres estão nos níveis mais baixos, que são as bolsas PQ2, né, que é o primeiro nível. Né, e depois vão crescendo, né, discretamente, né, e desaparecem do D para cima, ou seja, não estão nos níveis mais altos. Bom, e dividir mais ou menos o plano, e vou ser bastante rápida, sucinta, porque não tem muito tempo, entre o que eu estou chamando de relações de gênero, estudos de gênero e construção social, só uma revisão rápida aí da literatura, ações para uma maior visibilidade, a importância das ações, né, no que se refere à redução da visibilidade, da invisibilidade, né, projetos de inclusão de mulheres e marcadores de diferença e o projeto brasileiro de mulheres e ciência. Está cheio de erros, e vocês me perdoem a pressa. Bom, como pano de fundo, né, vou considerar os estudos de gênero e tecnologia, as pesquisas conjugam esses termos em suas distintas e, por vezes, conflitantes abordagens. Então, são pesquisas, né, que tentam estruturar, né, analisar essas relações e estruturam os fazeres e saberes científicos e tecnológicos. Então, diferente da Catherine e de outras pessoas, eu não estou olhando para o mundo do trabalho e nem do mundo do trabalho privado. Né? Eu estou olhando para as universidades públicas, que são as maiores universidades no Brasil. Eu acho que uma coisa interessante, me ocorreu agora, seria comparar, né, o trabalho nas universidades públicas com as universidades privadas, né? Considerando que hoje, nos últimos 10 anos, a gente tem um número muito grande de universidades privadas. Né? Então, fica a dica para aqueles que se interessam, digamos assim, em fazer esse estudo, né, para as mais jovens, principalmente. Mas é um assunto interessante, porque tem muita mulher. E no setor privado, só entrando aí, conversando um pouco com a Catherine, nas universidades é um setor absolutamente precarizado. Tá? Diferente das universidades públicas, porque mesmo que você tenha hoje diferenças na carreira, você tem os tenure e aqueles que entraram agora jamais chegarão a ser tenure, digamos assim, né? Você tem uma mudança grande na carreira nos últimos 5 anos e cada vez mais, né, nas universidades públicas, mas ainda assim o setor privado, que é muito maior, tem um número muito maior, estou falando das universidades, de profissionais, não, é absolutamente precarizado. Então, acho que um estudo comparativo, né, nesse campo seria bem interessante. Bom, e esse campo de pesquisa, né, grosso modo, se inicia com questionamentos sobre a subrepresentação das mulheres na ciência e foram se expandindo para questionamentos sobre a própria estrutura científica e para o impacto da ausência de mulheres, da incorporação de perspectiva de sexo e gênero na ciência. Então, você tem outras abordagens, né, que partiram, né, da questão maior que começou com a ideia de subrepresentação. Né? Então, você tem estudos sobre androgenia, enfim, né, dentro dos estudos da ciência ou dentro da ciência ela mesma. Não? Bom, há um outro recorte de caráter mais geral, que é a ideia de construção social, tá certo? Né? De que as reflexões sobre ciência e tecnologia, enquanto construções sociais, já vem há algum tempo questionando as interpretações que consideravam tais atividades como construções objetivas e racionais, né? A parte das relações sociais. Bom, e sempre que nos referimos ao tema, né, não, é preciso justificar que não cabem as constantes polarizações. A gente não está mais interessado, tá certo, em olhar, né, para as ciências, para as polarizações, ciências humanas e ciências exatas, mas olhar para aquilo, né, para o qual a gente nunca olha, aquilo que deixa de ser prioritário. Né? Onde é que estão essas mulheres? Que relações são essas nesses outros lugares? Né? Em termos de prática, carreiras, e em termos de reflexão crítica de parte de várias teóricas. Não? Então, qual o papel das mulheres nessas distintas áreas? Qual a relação entre homens e mulheres? E quantas são, quantas estão incluídas e quantas excluídas? Bom, na Europa, os feminismos, principalmente na Alemanha, não? Ajudaram a formar outros tipos de grupo.
que, embora não tenha uma identidade política muito clara, têm adquirido uma posição importante e contribuíram para que as mulheres pudessem ter acesso ao campo científico e pudessem desenvolver nesses espaços. O que acontece em muitas universidades, tanto na Europa e algumas da América Latina, mas não no Brasil. Não? Algumas grandes universidades da América Latina têm secretarias, não, de políticas para as mulheres. Não? Então, isso é um passo muito importante, tá certo? Porque são elas, né, que criam, né, bolsas, oportunidades, novos cargos, enfim, uma espécie de vigilância, digamos assim, né, de quantas são mulheres, quantos são negros, quantos são indígenas, enfim, né? São lugares, né, e ações super importantes. Né? Bom, um outro recorte, né, para além do recorte ciência, tecnologia, né, especialmente ciência e tecnologia, a ideia de construção social, é o recorte sobre interseccionalidade. E eu lamento muitíssimo, né, não ter lido o livro de vocês, que vocês apresentam hoje, né? Não tive acesso, né? Aliás, nem sabia da existência, porque eu acho que podia ter, mas vai nos ajudar daqui para frente, né? A continuar pensando, tá certo? Essas relações nas universidades a partir do recorte interseccional. Certo? Eu acho que é um recorte super importante, né? Sem o qual a gente é incapaz de pensar, né? Porque essa quantidade de mulheres, ou essa baixa quantidade de mulheres, especialmente, por exemplo, nas universidades públicas, a baixa quantidade de negros, né? Principalmente entre os docentes, não só entre os alunos, não estou falando nem dos alunos, que também é bastante baixa, mas que chegam ao final da carreira, ou que passam, digamos, a fazer parte, né, do sistema de ciência e tecnologia. Né? No Brasil, é mínima. Por exemplo, a Unicamp, eu vou apresentar um gráfico aí rapidinho, tem 2.100 docentes, aproximadamente, hoje. Né? Desses 2.100 docentes, apenas 12 são negros. Tá? Só isso. Nada além disso. Numa sociedade, tá certo? Né? E a maior parte não é nem muito miscigenada, nem moreninha como eu. Assim. Eu também sou, digamos assim, uma curva um pouco à parte. A maior parte são brancos, né? Brancos descendentes de italianos ou de espanhóis, enfim. Né? Somos poucos, não só os negros, mas também os miscigenados, de fato. Não? Bom, e aí dentro da ideia de interseccionalidade, a ideia de transversalização de gênero, né, que tem impulsionado a interseccionalidade, que inclui o reconhecimento da diversidade e se posiciona com determinados marcadores de diferenças, que é isso que orienta, né, a ideia de interseccionalidade. Sexualidade, religião, etnicidade, raça, necessidades especiais, o recorte socioeconômico, tá, antes de mais nada, enfim, né, a junção, digamos, o entrelaçamento, né, desses marcadores de diferença é que nos ajudam a entender, que dá o nome de interseccionalidade, que várias autoras, né, vão dar o nome de interseccionalidade, são diferentes abordagens, né, algumas até discutindo e divergindo, digamos assim, entre si nessas abordagens, que vão nos ajudar a entender, né, por que ainda somos poucas. Não? Bom, e para só situar, vou apresentar rapidinho um projeto que a gente terminou, que foi feito de 2012 a 2014. Né? Então, continuou um pouco o ano passado, né? Teve várias publicações, que foi um projeto internacional, eu já apresentei outras vezes, talvez alguém já tenha visto, né? Mas acho que não para essa plateia, digamos assim, então acho que vale a pena. Né? Foi um projeto internacional com dinheiro da União Europeia, né? Onde participaram 12 países da América Latina e cada país era representado por uma universidade. Então, no caso do Brasil, eles escolheram a Unicamp, né? Por proximidade dos grupos que trabalhavam com gênero, porque as pessoas se conheciam, então é um pouco assim, né? A gente sabe como a gente monta os grupos de pesquisa, né? Não fui eu que montei, nós fomos convidadas para fazer essa pesquisa. Então, eram 12 países da América Latina,
4 países da Europa, e coordenado pela Alemanha, pela Freie Universidade de Berlim, né? E que tinha a ideia, né, de estudos em inclusão, interseccionalidade e equidade, né, olhando para a população das universidades, tá certo? A partir dos marcadores de diferença, né? Olhando para os docentes, né, para os funcionários e, por último, para os estudantes, né, que embora seja a maioria, né, mas nos interessava mais que tudo aqueles que estão no dia a dia, né? Porque o estudante, a gente sabe, fica 3 anos, 4 anos, no máximo a gente pode pensar, e a Unicamp pensou, tá certo? Em medidas de inclusão, né? E foram feitos vários programas, não por causa desse projeto, né? Mas programas que já estavam em andamento, né? Programas, diferente da USP, mas programas que pontuam, né, os estudantes de nível socioeconômico mais baixo na entrada, né, no vestibular. Não é por cotas, mas são programas de pontuação. Bom, então, pretendeu contribuir, né, para melhorar as estratégias e os mecanismos de acesso das pessoas pertencentes a grupos pouco favorecidos, né? As circulações de conhecimento também foram investigadas a partir de um tópico específico e tinha como objetivo fazer afirmações mais gerais sobre circulação do conhecimento no âmbito de programas de cooperação e mobilidade científica internacionais na América Latina. Porque desse programa saíram algumas ações, né? Uma das ações é um doutorado, né, em inclusão social, um doutorado internacional, né, que está em vigência, né, entre várias universidades, um observatório em inclusão social, né, e então o MISEAL, né, Medidas de Inclusão Social para a América Latina, colocou uma ênfase especial na interseccionalidade e na formação também, né, nesse programa de pós-graduação, a ideia é formar especialistas em inclusão social e equidade através desse programa de pós-graduação transnacional, que também está olhando para a circulação do conhecimento, ou seja, como é que esses programas se desenvolvem, tá certo? Quais os problemas que ele traz, né, para as pessoas de diferentes lugares, né? Como é que você equaciona, tá certo? Essas diferentes realidades ou esses conhecimentos situados, digamos assim, como diria os estudos sociais da ciência, né? Mas a ideia foi estabelecer uma rede de intercâmbio e assessoria entre universidades europeias e latino-americanas e harmonizar e transnacionalizar as medidas propostas de ação para garantir sua aplicabilidade em nível local. Bom, um dos primeiros resultados, assim, que eu posso citar rapidamente, é essa coisa das secretarias, não é? Desses instrumentos, digamos assim, existentes nas universidades. No Brasil, a gente não tem. Tá certo? Essas secretarias têm núcleos de gênero, tem núcleos de gênero bastante atuantes, tem alguns que recentemente passaram a dar aula na graduação, por exemplo, como o Núcleo da Bahia, né? Outros que trabalham com pós-graduação, outros que não dão aula, que só fazem pesquisa, que não são unidades acadêmicas, mas, de qualquer forma, tá certo? Não existe, né, esse mecanismo, né, de tornar visível, né, o papel das mulheres e de outras populações também nas universidades. Então, por exemplo, uma universidade que tem uma secretaria que funciona super bem é a UNAM, a Universidade do México, né? Tem uma grande secretaria das mulheres, né? Funciona muito próximo do núcleo de gênero, né, das mulheres, o PUEC, na UNAM, e até em outras universidades menores, como, por exemplo, na Costa Rica, né, que fazia parte do projeto. Na Nicarágua também tem uma secretaria, né, mas poucos, né, não mais do que isso. Brasil, Argentina, enfim, né, que eram os maiores países, digamos assim, dessa amostra, né, porque tinha os outros países são todos menores e alguns até com muito menos dinheiro do que Brasil, né, para as suas universidades, para pesquisa, enfim, né, não tem essas ações, né? E aí, esse projeto, né, ele abriu um espaço para discutir, né, o entrelaçamento e para discutir, tá certo, a possibilidade, né, não só de um espaço de intercâmbio, mas discutir também, a gente fez várias reuniões, né, de discutir, especialmente com os funcionários, o que é que pode ser mudado.
tá certo? Internamente. Então, acho que essa memória, né, mesmo que não tenha mudado nada de imediato, mas eu acho que é um embrião, digamos assim, do que a gente pode fazer daqui para frente. Bom, e aí o observatório, né, e o programa de pós-graduação. Bom, uma outra ação, rapidinho, isso aí são as tabelas da Unicamp, dos homens e mulheres nas diferentes categorias, né, do começo até o final. Tá certo? Então, você tem, por exemplo, 41% das mulheres que são doutoras MS3, homens 59%. MS5 abaixa um pouco o número de mulheres, 33%. MS6, o MS5 é livre docente e o MS6 são titulares. No caso de titulares, você tem 27% de mulheres, contra 73% de homens. Né? Então, uma grossa, tem um salto enorme. Hã? Diga. Não, o nível é o número maior ou mais alto? Isso, o número maior é o mais alto. Tá? MS1 é mestre, que já não tem quase mais. Tá? O MS1 é mestrando. O MS2 é mestre, o MS3 é doutor, que é onde começa, de fato, a carreira nas universidades paulistas, especialmente, tá? As 3 universidades paulistas, Unicamp, USP e Unesp. O MS5 é livre docente e o MS6 é titular. Tá? Então, quanto mais alto, né, menor o número de mulheres. No caso das bolsas de produtividade, como eu disse, é até mais drástico. Né? Quanto mais alta a bolsa, menor o número de mulheres. Para onde vão essas mulheres? Tá certo? Já que começou, por exemplo, tem cursos onde o número de mulheres é muito grande. E não estou falando só de ciências humanas. Por exemplo, o curso de biologia sempre foi um curso muito feminino, né? Onde o número de mulheres trabalhando nos primeiros níveis é muito grande. Né? Em laboratório, auxiliar de pesquisa, bolsa de iniciação científica, de mestrandas, de doutorado para cima, começa a diminuir consideravelmente o número de mulheres, de coordenadoras de projeto, então, são pouquíssimas, tá certo? Que você conta nos dedos, enfim. Onde vão essas mulheres? Não é? Onde é que elas estão? Não é? Por que elas não estão competindo, né, com esses homens pelo gerenciamento dos grupos de pesquisa, que são delas também. Não? Bom, esses são alguns programas, depois eu posso disponibilizar o slide, se vocês quiserem, que a Unicamp fez, de ação afirmativa, né, e aí em outros lugares, na UNB. Né, aí o programa, que eu vou falar um pouquinho também, sobre igualdade de gênero e ciência, que foi uma ação da Secretaria de Política das Mulheres junto com o CNPq. O CNPq é o CNRS francês, ou seja, aquele que financia, né, as pesquisas no nível federal, né, no nível do Estado brasileiro. Né? Então, o programa Mulher e Ciência. Então, foi o primeiro programa no âmbito do governo federal com o objetivo de aumentar a participação das mulheres no sistema científico e de fomentar a pesquisa no campo de gênero e feminismo. Né? Então, é um estímulo à produção científica no campo e na promoção da maior participação das mulheres na carreira científica, em que são necessárias ações e políticas com esse foco. Não? Então, a gente fez um primeiro recorte, isso são os objetivos mais gerais, os parceiros, né, que era a Secretaria das Mulheres, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq, o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a ONU Mulheres, né, que participaram da montagem desse programa. Não? Então, a gente fez uma primeira abordagem, que a gente ainda não terminou, no total de 1.371 propostas enviadas, nas 4 chamadas desde que começou, né, apenas 74 são pertencentes ao que a gente chamou de gênero, ciência e tecnologia. Né? Você tinha um número muito maior, outros interesses, principalmente num determinado momento que o programa fez uma parceria com a Secretaria da Agricultura. Né? Então, mulheres na agricultura e mulheres em outros lugares, mulheres na cultura, na música, na literatura, enfim, nas relações de gênero, nesses outros lugares. Né? Mas em gênero, ciência e tecnologia sempre foi uma chamada muito... uma resposta, digamos assim, muito baixa.
né? Então, por exemplo, se você olha aí nos dados de 2005, 2008, 2010, 2012, né, que dá 74, né, sempre foram os números mais baixos, né, porque a gente está olhando para ciência e tecnologia. Bom, e, por exemplo, a gente pode olhar também quem são, né, esse público, né, que pleiteou por essa chamada na área de ciência, gênero, ciência e tecnologia. A maior parte é do sexo feminino, 82%. Né? O percentual de aprovação de projetos coordenados por mulheres foi ainda maior, no total de todos os projetos, 94%. E é um pouco maior do que a média de aprovação geral. O percentual de coordenadoras mulheres, né, no CNPq, gira em torno, nesse projeto, girou em torno de 84%, no total de propostas submetidas nas 4 chamadas. Bom, em direção ao término, né, da minha fala, a temática Gênero, Ciência e Tecnologia é caracterizada por uma dupla marginalidade. Não é um tema de visibilidade no campo de estudos feministas de gênero e tampouco é nos estudos sociais da ciência, ou seja, então, um campo em construção, né, para o qual a gente tem que estar olhando. E a incorporação de interseccionalidade, da transversalização da perspectiva de gênero, a consolidação dos estudos, fazem parte de um caminho que a gente ainda precisa percorrer. Então, como conclusão, a importância desse doutorado que está em andamento, né? E, muito embora na Europa se tenha institucionalizado medidas de inclusão, os resultados ainda são deprimentes. Não sei na França, mas, por exemplo, na Alemanha, né, o resultado ainda é muito baixo, em grande medida por conta da precarização, né, do trabalho das mulheres. Então, a excelência se articula por meio de geração de fundos e programas, por exemplo, como esse da União Europeia, o Horizon 2020, enfim, né, onde é a partir, né, de um recorte de excelência, entre aspas, científica. Não? Então, por exemplo, até 2008, na União Europeia, apenas a Áustria havia aplicado as medidas propostas de inclusão e os demais países não aceitaram a política de cotas. Não? Os países da América Latina têm tratado de incorporar esse debate, buscando se articular de diferentes maneiras, como eu apontei nessas universidades, nesses outros países. Não? E, no caso da Europa ainda, em nome de uma política de austeridade, mais uma vez as políticas de governo acabam incidindo diretamente sobre as mulheres e reconfigurando as relações de gênero na ciência. Eu já tinha falado mais numa outra oportunidade, né, que, em nome dessa política de austeridade, as universidades e os governos de diferentes países têm fechado centros de estudos de gênero. Né, aquilo que cresceu, né, desde a década de 70 e adquiriu visibilidade, começa a desaparecer em vários países da Europa, em nome da ideia de austeridade, né, principalmente na Inglaterra, né, e tem cortado subsídios para investigações relacionadas aos estudos de gênero. Bom, na Inglaterra agora, então, não? Ninguém sabe o que vai acontecer, certamente vai cortar muito mais. Tem uma reportagem recente de várias universidades de ponta, por exemplo, a UCL, o King's College, que vão ser os primeiros a sofrer, digamos assim, com a saída da Inglaterra da União Europeia. Não? Se vão sofrer de uma maneira geral, imagino, os estudos de gênero certamente vão ser visados. Não? Bom, então, ainda um longo caminho a ser percorrido, né, para uma maior inclusão das mulheres na ciência e tecnologia, mas é fato que a gente já avançou, de certa forma, né, em colocar esse problema, em fazer alguns estudos, né, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Essa ideia da comparação entre público e privado, eu acho que é uma coisa interessante, principalmente com a quantidade de universidades privadas na América Latina. E no meu slide tem referências, né, dos papers com os quais eu trabalhei, né? Então, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o slide para vocês. Obrigada. Muito obrigada, Conceição. Eu queria contar para vocês um pouquinho como é que a gente vai trabalhar a partir de agora. A gente vai ter
10 minutinhos só de um intervalo para o café. Já que a gente começou tarde, teremos 10 minutos para uma pausa. Aí nós retornaremos aqui e teremos até 12:30 para discutir. Então, acho que teremos um bom tamanho para a nossa discussão. E os organizadores me pediram, desde já, para fazer 2 avisos importantes. Primeiro, que todas vocês têm na sua pasta esse pequeno formulário de avaliação, que é importantíssimo, porque ele é necessário para avaliação do evento junto aos financiadores. Então, se vocês fizerem a gentileza de preenchê-lo e entregar para qualquer pessoa ligada à coordenação do programa, seria ótimo. E o segundo aviso, que é olhando um pouco mais à frente, é que na hora do almoço vocês têm também na pasta uma lista de restaurantes próximos. E aí nós diremos exatamente a que hora está planejado à tarde, eu acho que é 2 horas. 2 horas retornando aqui. Mas vocês têm na pasta de vocês uma lista de restaurantes aqui perto. Então vamos essa breve interrupção e voltamos daqui a 10 minutos.